Nos vídeos que eu tenho feito aqui, eu tenho falado bastante sobre aerógrafo, manutenção de aerógrafo, uso do aerógrafo, tenho mostrado modelos de aerógrafos, mas uma coisa que é importante também observar é que nem todos os problemas que a gente tem no uso do aerógrafo são do próprio aerógrafo. Muitas vezes, esses problemas são da tinta, da forma equivocada de se usar a tinta. Então eu achei que seria legal aproveitar essa série de vídeos que eu estou fazendo e acrescentar uma nova série que é Tintas para Modelismo. Eu vou falar basicamente de tintas para modelismo, que aqui é um canal de modelismo, mas eu acredito que muita coisa do que eu vou falar aqui sirva para quem usa tinta em geral no aerógrafo, porque na verdade essas tintas, a base delas, dependendo do tipo de tinta, são iguais, independente se ela vai ser usada para modelismo ou se vai usar para um trabalho artístico, as tintas são as mesmas, talvez com diferenças de cor, por causa do uso, e talvez com alguma diferença pequena de fórmula, mas basicamente é a mesma coisa. Então essas aqui, por exemplo, são todas tintas para modelismo, mas elas não são iguais. A diferença não é só a embalagem, a diferença é a formulação. Existem fórmulas diferentes para essas tintas, e eu vou abordar esse assunto, mas eu acho que antes de falar especificamente de cada tinta, seria interessante falar genericamente de tintas. Dar uma ideia geral de como são as tintas e como elas se comportam, mas antes disso eu preciso dizer que eu não sou químico, não sou engenheiro químico, e o meu conhecimento é bastante básico. Então, o que eu vou tentar passar aqui é uma ideia básica dessas coisas, e se alguém perceber que eu falei alguma coisa que não está batendo, alguma coisa que não está correta, por favor, coloque aí nos comentários, ajude a esclarecer, não tem problema nenhum com isso. O que eu puder corrigir em um vídeo futuro, eu farei com todo prazer. A intenção aqui sempre é tentar dar o conhecimento mais próximo da verdade possível. Então vamos começar falando de tintas, e aqui não estou falando de nenhuma tinta específica, estou falando de tintas. Então vamos escolher qualquer um, escolher essa aqui da K, vou afastar isso aqui só um pouquinho. E o que tem aqui dentro desse pote? Quer dizer, o que forma a tinta? A tinta, basicamente, ela é composta por 4, vamos dizer, ingredientes, e eu estou falando isso de uma maneira bastante simplificada. Na tinta nós temos o pigmento, o aglutinante, o solvente e alguns outros produtos que eu vou chamar genericamente de aditivos. Então, basicamente, com essas 4 componentes, a gente forma a tinta que a gente encontra dentro dos vidros. Vamos tentar entender o que são cada um desses componentes. O pigmento é o que dá a cor à tinta. Em geral, ele pode ser orgânico ou inorgânico, e em geral ele é um pó muito fino, que é o que dá então a cor à tinta. O segundo ingrediente é o aglutinante. O aglutinante normalmente é uma resina, e a função dessa resina é interagir com o pigmento de forma que os dois formem a película que a gente vê na superfície e que é o que a gente chama da cobertura da tinta. O terceiro componente, que é o solvente, ele é para dar a forma líquida a esses 2 componentes, o pigmento e o aglutinante, e os aditivos são colocados para se obter determinadas características na tinta. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente para isso e porque eu acho que também não é pertinente para a nossa abordagem. Então nós temos o pigmento, o aglutinante, o solvente e os aditivos. E aí talvez seja bom a gente esclarecer um pouco, porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo: essa tinta aqui é a base de água, essa tinta aqui é a base de solvente. Isso eu até entendo o que a pessoa está querendo dizer com isso, mas isso tecnicamente não está correto, porque o solvente pode ser a própria água. Então esse solvente que está aqui dentro do vidro, que ele dá a forma líquida a essa combinação do pigmento com o aglutinante e impede que eles interajam dentro do vidro, pode ser água ou pode ser alguma outra substância química. Falar que a tinta é a base do solvente não faz muito sentido, porque toda tinta tem um solvente, seja ele água, seja ele um outro componente.
Tem um quarto componente que não está dentro do vidro, mas que a gente normalmente precisa adicionar para usar a tinta, que é o chamado redutor ou thinner. E o que é que o redutor faz? O redutor, conforme o nome diz, ele reduz a viscosidade da tinta. Traduzindo isso para termos mais objetivos, ele faz a tinta ficar mais líquida, ela escorrer melhor. Viscosidade, por definição, é a resistência que um líquido tem ao escoamento. Mas a gente, simplificando, a gente diz que é para afinar a tinta. Esse redutor, ele pode ser a mesma substância usada no solvente ou pode ser uma substância diferente. Então, por exemplo, você pode ter uma tinta em que o solvente seja água, mas você pode usar um redutor como álcool, por exemplo, e a tinta funcionar. Normalmente, o redutor é uma substância menos nobre do que o solvente, porque o solvente ele é quimicamente mais puro para manter o equilíbrio do vidro da tinta. Já o redutor, ele é simplesmente para que a tinta fique mais líquida, então ele não precisa necessariamente ser uma coisa muito pura, porque ele não tem uma função na estabilização da tinta. Ele simplesmente vai reduzir a viscosidade da tinta para facilitar a aplicação. Isso é muito importante, porque no aerógrafo a gente sabe que normalmente a tinta dificilmente vem pronta para aerógrafo. Você precisa sempre reduzir a viscosidade dela para poder usar no aerógrafo. Bom, então, já que a gente viu aqui de maneira simplificada o que tem dentro do pote, o que acontece quando a gente aplica a tinta? Como é que isso funciona? Quando você aplica a tinta numa superfície, você tem dois processos. O primeiro processo é a secagem. A secagem é a evaporação do solvente. Então, o solvente, seja ele água, seja ele álcool, seja lá o que for, quando você aplica a tinta, ele começa a evaporar. E você tem, em seguida, um segundo processo chamado endurecimento, que é, com a evaporação do solvente, o aglutinante e o pigmento, então, interagem, formando o filme que a gente chama da cobertura de tinta. Esse solvente, já dá para perceber que quanto mais volátil ele for, mais rápido você vai ter esse primeiro processo de secagem. Já no endurecimento, você não depende mais do solvente, então, se o solvente é mais ou menos volátil, isso não muda a velocidade do endurecimento. Mas o endurecimento ele pode ser dividido em duas categorias, físico ou químico. O físico é quando não depende de uma reação química dos componentes para que o filme endureça. Então, basta a evaporação do solvente para que o filme se forme sem necessidade de uma reação química. Já no endurecimento químico, você depende de uma reação química. E aí a gente pode ter, por exemplo, o endurecimento por oxidação, que é uma reação com o oxigênio do ar, ou você pode ter, por exemplo, o endurecimento por um efeito chamado coalescência. Também não vou entrar muito em detalhe o que é coalescência, vocês podem procurar aí, mas o importante é saber que no endurecimento químico a gente tem esses dois processos. Então a gente tem a secagem da tinta, que é a evaporação do solvente, o endurecimento da tinta, que é a interação entre o pigmento e o aglutinante para formar o filme, e a soma desses tempos, nesses dois processos, é que se chama de cura. Vou dar uma passada novamente. Nós temos então a tinta, que é formada por pigmento, aglutinante, solvente e aditivos. Essa tinta, no processo de aplicação, ela passa por dois estágios. O primeiro estágio é a secagem, que se dá pela evaporação do solvente. O segundo estágio é o endurecimento, e esse endurecimento pode ser físico ou químico, e aí isso vai alterar a forma da tinta. E a soma dos tempos de secagem com endurecimento é o que a gente chama de cura da tinta. Isso tudo que eu falei é importante quando a gente for abordar agora os diferentes tipos, vamos trazer tudo de volta para cá, quando a gente for abordar os diferentes tipos de tinta que são usadas no modelismo e, em geral, em outras aplicações. Esses componentes que eu falei, eles diferem de tinta para tinta e eles alteram o comportamento da tinta. Eu acho que quem já está acostumado a usar essas tintas já deu para perceber
qual tinta se enquadra em cada caso. Tintas que secam muito rápido, tintas que secam mais devagar, as tintas que têm mais cheiro, as tintas que têm menos cheiro, quer dizer, já deu para entender o que acontece. Mas nós vamos ver a partir de agora, vamos pegar os tipos mais comuns de tinta para modelismo e vamos examinar cada uma delas e vamos ver como é que elas se enquadram nessas definições que eu coloquei aqui para a gente entender por que cada tinta tem um comportamento diferente. Vamos no próximo vídeo começar a abordar esse tema.